Fala galera, aqui quem fala é o historiador Mini. Estamos aqui para mais um vídeo, continuação do vídeo A História do Brasil. Gente, aqui já está outro mapa, o mapa atual, mas ele é muito parecido com o que iríamos usar no caso, que infelizmente eu não achei. Eu parei no governo geral. Mesmo o governo geral, com seus 3 governos, algumas coisas davam certo e algumas coisas não estavam dando certo. Aí o rei de Portugal falou: vou deixar essa bagaça logo e vou dominar o Brasil de vez. Só que aí criou o Reino Unido de Brasil de Portugal, Brasil e Argóis, que também incluía as outras colônias de Portugal, como Angola e Moçambique. Só que eu não quis pegar o outro mapa. Continuando, o Brasil, na época, apenas não tinha o Acre, só isso mesmo. E tinha o resto de todo o Brasil. O mapa era um pouco diferente, mas isso não importa muito. Gente, só que alguns portugueses e brasileiros estavam no Brasil meio frustrados, né? Tipo, nossa, a gente estava de boa aqui e os portugueses invadiram a gente, dominaram tudo. Aí que veio a independência do Brasil, que já tem outro vídeo falando sobre a independência do Brasil, gente. Só que depois da independência do Brasil, Dom Pedro I teve alguns problemas. Tá vendo essa reunião, esse local aqui? Ele chamava de Uruguai, mas na época era Cisplatina. Então, era domínio de Dom Pedro I, do Brasil, no caso. Só que então, né, ele perdeu a guerra e ela virou independente. O povo começou a ficar pé da vida com Dom Pedro I. Aí ele foi pedindo... Só que aí teve uma revolução em Portugal. Eu comentei ela na independência do Brasil. E ele teve que voltar para ajudar a sua família, que estava sofrendo lá em Portugal por causa da revolução. Mas quem é que ficou no Brasil aqui? Dom Pedro II. A pessoa que eu mais admiro e que só fica abaixo de Deus. Ele organizou tudo no Brasil. Ficou tudo perfeitinho. Tudo certinho. Só que teve um problema. Na época, o Reino Unido era considerado o rei do mundo. Boladão dos países, sabe? Aí, lembra do comércio de escravos que eu comentei? Então, eles queriam parar esse comércio. Aí, sabe que os ingleses mandaram uma carta pro Dom Pedro II. Essa carta quer dizer que a gente vai arrebentar geral qualquer navio negreiro indo para o Brasil e confiscar todos os pertences e devolver os escravos para seus lares. Então, só que Dom Pedro II não era a favor da escravidão. Ele odiava, ele não tinha escravos em casa. Todos os funcionários eram muito bem pagos. Aí ele aproveitou isso para pressionar o parlamento para abolir o comércio de escravos, mas ainda tinha escravidão. Mas aí continuou. Teve alguns problemas, porque Dom Pedro, quando ele não podia começar o domínio do Brasil. Isso eu tô voltando um pouco atrás, gente. Quando Dom Pedro I saiu, Dom Pedro II só tinha 5 anos. Aí teve que chamar, né, algumas pessoas para governar o Brasil. Só que teve o Rio Grande do Sul, né, para ter ideia, quase virou independente. Olha a treta. E a Santa Catarina também, esqueci da bichinha, coitada. Então, continuando. Quando ele aí alcançou o poder, Dom Pedro II, que na verdade não era para ele alcançar o poder na época, mas não tinha jeito porque o Brasil estava um caos, que ele só tinha 15 anos, mas ele pegou o governo do mesmo jeito, porque não tinha jeito dele não ficar com... Tava uma bagunça o Brasil. Aí, né, isso aqui, perceberam que o imperador estava estranho. Tava um pouco estranho, meio ansioso, meio doido. Porque, né, imaginei, você receber, governar o 5º maior país do mundo, que tem a 2ª melhor marinha, com 15 anos. Aí arrumaram a esposa para Dom Pedro, só que ele foi mostrada uma foto dela, né, pra ele. E ela era muito bonita. Ele casou por procuração. Ela na Itália e ele no Brasil. Só que quando ela veio pro Brasil, ela não era tão bonita. Parecia que já existia Photoshop na época. Ai, coitado. Dizem as crônicas que Dom Pedro chorou no colo da sua dama muitas e muitas horas. Continuando. Quando ele tomou o poder no Brasil, ele queria ver o povo e o povo queria ver Dom Pedro. Só que Dom Pedro II fez algumas cagadas, principalmente com a igreja. Porque, né,
Gente, existe uma comunidade chamada maçons, que só tem homens. E os cristãos, católicos, né, no caso, não queriam maçons na igreja. Só que Dom Pedro II falou um negócio. Gente, maçons também são pessoas de Deus. Aí o Papa ficou louco, endoidou, e só que... spoiler, Dom Pedro não era maçom. Então o Papa endoidou e... Mas depois ele acalmou tudo, só que teve problema. Guerra do Paraguai. Que na verdade o Paraguai não tem acesso ao mar até hoje, né, bicho? Aí ele queria dominar esta região para ir pro mar. Só que tem um problema. Ele começou a atacar o Brasil no Mato Grosso como distração para poder atacar nesta região do Paraná e Santa Catarina para chegar ao mar. E nisso ele estava atacando essa região da Argentina. Só que o Uruguai também estava do lado. Tava Argentina, Uruguai e Brasil contra o Paraguai. E o Paraguai não aguentou, né? Só que Solano Lopes, que causou isso tudo, que era imperador do Paraguai, ele estava fugindo para não ser capturado. Só que um brasileiro muito brabo chamado Chico pegou ele. Aí Dom Pedro foi alertado. Pedro II, imperador. Solano Lopes foi pego. Quem pegou ele? Chico. Só que Pedro II ficou um pouquinho triste com isso. Aí ele foi ver Chico. Sabe o que ele falou? Dizem as crônicas. Chico, eu queria ele vivo, diabo. Porque Dom Pedro queria ele vivo. Só que Chico, ele tava cozinhando o cara. Olha que homem bravo, né, gente? Aí depois da Guerra do Paraguai, o Brasil não sofreu praticamente nenhum dano. O Brasil não é assim, então... Eu queria que o Brasil ainda fosse império, né? Mas, voltando... No Brasil tava próspero, tava de boa. Só que tem um problema. Dom Pedro adoeceu. E ele também tava muito triste que ele tinha perdido seus 2 filhos. Ele tava triste e adoeceu, foi receber tratamento na Europa. E quem estava cuidando do Brasil? Elizabeth, que era sua filha. Só que ela também não gostava da escravidão. E ela aboliu a escravidão. Muita gente ficou feliz, só que tem um problema. As pessoas são gananciosas, né, gente? Os donos de escravos, junto com o Marechal Deodoro da Fonseca, expulsaram a família imperial do Brasil para a França e tomaram o controle. E assim nasceu a República do Brasil, que só tem corrupção até hoje, né, gente? Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Tchau e um bom dia.